Muito bem, a gente tá vindo agora com a segunda parte do vídeo, esse papo orquidófilo que acabou se estendendo, está sendo muito bom, espero que você esteja gostando aí. É a nossa visita, a sequência, né, do vídeo que a gente está fazendo aqui no Sorocaba Orquídeas. A gente vai voltar com o papo com o Nenê. O meu nome, você já sabe, é Fábio Buquili. Nós estamos aqui, você está no canal Orquídeas em Ação, seja sempre bem-vindo. Muito bem, a gente vai retomar aqui agora o papo orquidófilo falando sobre as micro-orquídeas. Novamente eu vou chamar meu amigo Nenê para vir para cá e terminar o assunto que a gente começou na primeira parte do vídeo, tá? Vem para cá, amigo Nenê. A gente vai estar falando, você que não acompanhou a primeira etapa desse vídeo, a gente está falando sobre as micro-orquídeas e também um pouco sobre o seu cultivo, tá? Então ele está desvendando algumas coisas aqui. Para isso eu chamei um cara que super entende sobre as micro-orquídeas. Tem um orquidário aqui, Sorocaba Orquídeas, mais de 6.000 plantas. Novamente, torno a reiterar, se você não viu o primeiro vídeo, vale a pena você passar por lá. A gente vai mostrar, a gente mostrou no primeiro vídeo vários produtos que o Nenê vende aqui, tá? Além de todo o orquidário dele aqui, então vale muito a pena você passar por lá. E caso você queira tá fazendo compras pelo site, Nenê, gostaria que você falasse inclusive sobre isso, tá? Deixando o telefone, endereço para as pessoas que quisessem conhecer aqui o Sorocaba Orquídeas e também o site. Ok. Vamos lá, o site é www.sorocabaorquídeas, tudo junto, né? Tudo junto.com.br. O nosso endereço aqui em Sorocaba, aqui na Vila Angélica, é Rua Adolfo Frederico Schleifer, 518. O telefone é 3034 3464. Repetindo, 3034 3464. Muito bem. Então aqui você vai poder estar conversando com o Paulo e com o Nenê, tá? Eles é que efetuam as vendas aqui, cuidam do orquidário. Venha conhecer, faço o convite de vocês, venham conhecer o Paulo e o Nenê pessoalmente, vale muito a pena, tá? Retomando então o nosso papo aqui, Nenê, nós falávamos sobre as micro-orquídeas e eu gostaria que a gente continuasse esse assunto agora, terminando essas espécies que a gente deixou aqui, né? Que você estivesse falando um pouquinho mais para as pessoas sobre meio de cultivo. A gente falou um pouquinho sobre a umidade no primeiro vídeo e tal, né? Eu gostaria agora de falar com você sobre a quantidade de luz, o que você acha que é a quantidade de luz ideal. As pessoas também têm muita dúvida, Nenê, sobre a forma de adubar, né? Porque às vezes as micro-orquídeas têm uma outra metodologia, né, Nenê? A micro-orquídea tem uma outra metodologia. Se você usar 1 grama de adubo, desse que a gente usa costumeiramente aí, que é no caso, não vou falar marcas, né, mas o dissolúvel, mineral. Se você usar 1 grama por litro na mini-orquídea, micro-orquídea, qual é o caso dessa aqui? Só um minutinho, deixa eu pegar aqui. No caso dessa, Specklinia linearifolis aqui, ó, você queima, é muito sensível às flores. Então o pseudobulbo é muito fino, então é fácil de queimar. Então você vai cortar pela metade a dosagem da adubação, usar 0,5 grama por litro. Tá vendo, gente? Fique sempre atento a isso, né? Eu acho que sempre vale a pena a gente estar falando sobre isso, né? Quando a gente fala de adubo químico, principalmente, os adubos químicos, ele tem como um padrão vir lá 3 gramas para o seu uso, diluído em 1 litro de água, uns utiliza 2 gramas, etc. Mas tem que ficar muito claro que menos com orquídeas é mais. Acho que essa seria uma forma também de fazer um entendimento sobre a adubação de orquídeas, né, Nenê? As pessoas às vezes tendem a cometer um engano, porque vocês têm que entender, gente, que quando a gente falava muito da simulação dela nas florestas, né? E elas não estão o tempo inteiro recebendo adubo, né? Então isso acontece com dejetos de animais, com insetos que morrem nas árvores, e quando a água da chuva vem, ela acaba levando isso para as orquídeas. Então, se a gente entender um pouco sobre isso, a gente tem que entender também que na nossa casa a gente não pode ficar o tempo todo pensando em adubar, porque isso pode ser também muito prejudicial para as orquídeas, né, Nenê? Bem falado. Você não queira atropelar o processo. Se você adubar em excesso, você vai matar a planta, como você falou agora de pouco aí. Então, vá menos, vá devagar. Você não tem que sair, vou adubar minha planta para dar flor. Acabou de falar, a natureza, a planta recebe muito pouco nutriente e floresce da mesma forma. Então, aí sabe por que eu adubo então? Você aduba justamente para a planta ficar resistente a inseto, a doenças, né? Ficar mais sadia, uma floração mais farta, as flores com textura mais densa. É para isso que você aduba, para sempre ter a planta saúde, entendeu?
os cachos mais eretos, mais em pé. É sempre importante adubar, né, Nenê? Mas sempre com certo cuidado, né? Existindo também, por exemplo, os mocote. Nesse caso aqui, por exemplo, Nenê, ainda na fertilização, os mocote, os adubos, por exemplo, os orgânicos, o que você acha que de repente poderia ser interessante para as pessoas, por exemplo, têm dúvidas sobre colocar no tronquinho e tal. O que você acha que seria legal para fazer uma adubação caso a pessoa não tenha acesso ao químico? Então, como a gente falou lá atrás, o vaso de plástico não é vilão. Só que assim, se você colocar no toco de madeira, você tem que ter em mente que você vai ter que irrigar mais vezes. Certo. Porque se você irrigou agora, daqui 2 horas, aquilo vai estar totalmente seco. Tem que ter isso em mente. Então o toco você tem que molhar todos os dias. E fora isso, tem que molhar o chão, tem que dar umidade atmosférica. No vaso, você pode colocar o osmocote usar o osmão dele. Usa pouca coisa, 4 bolinhas, porque a planta não está ávida por adubo. Isso não é uma vandácea, isso é micro-orquídea. Então ela precisa do mínimo de adubo para sobreviver e para poder dar as flores dela. Lembrando que o Nenê falou de vandácea, porque você que não tem, talvez não tenha o conhecimento, vandas, aliás, renântera, essas plantas, as cossenda também, né? Essas plantas, elas têm uma necessidade maior de ser adubada. Por quê? Porque elas não recebem, por exemplo, o vaso, elas não estão com nenhum tipo de substrato. Lembrando que o substrato, ainda que de pequena forma, ele também dá uma certa nutrição, ela também alimenta de alguma forma, né, Nenê? Não podemos considerar talvez uma forma de alimentação das orquídeas, mas sim, acho que contribui com alguma forma de nutrientes para as plantas, né? Não, contribui, substrato contribui. Tem cálcio, alguns substratos têm cálcio, tem muito fósforo, tem potássio, tem nitrogênio. Depende do substrato, vai ter isso. Só que você precisa de micronutrientes para a planta, não é só os macros. Tem que ter micronutriente. As pessoas se preocupam muito com NPK. Então fica aqui a dúvida, esse tira-teima aqui, porque NPK é quando a gente fala daqueles adubos, né? Que faz os 3 principais adubos, né? Que seria o nitrogênio, fósforo e potássio, né, Nenê? Agora vem os micronutrientes que são muito de suma importância para as plantas, né? Totalmente. É a mesma coisa, nossa, você vai comer arroz, feijão, só. Você tem que comer carne, você tem que comer verduras, tem que comer legumes para suprir necessidade. Você tem que fazer isso. Tem gestão de micronutrientes. A planta também. É um ser vivo, então só não fala. Mas ela precisa de tudo isso para poder sobreviver e sair a soltar as flores, né? É isso aí. Perfeito. Então, ainda sobre as micro-orquídeas, eu falei que a gente ia falar sobre iluminação, né? O que seria legal de iluminação para essas plantas? É aquilo que a gente falou no começo. A sombra de 70%, certo. Às vezes 50%, tem planta que vai sentir isso aí, vai queimar. Com o tempo ela pode acostumar, mas não vai para esse lado. Então, o seguro morreu de velho, esse termo. Use ele. Deixa a planta no sombrio de 70% se você tem estrutura para isso. Se você não tem estrutura para isso, deixa eu só mostrar aqui. Por exemplo, aqui como se fosse um vaso de catleia aqui. Você tem todas as catleias penduradas aqui em cima. Certo. Você pode colocar as plantas aqui, sobre os seus vasos de catleias. Bacana o que o Nenê está falando novamente, que teve um vídeo que eu falei sobre iluminação, e é exatamente isso que eu falo quando eu mostro lá no orquidário, que você vai ter sempre plantas de maior iluminação dependuradas na parte de cima. Seria isso, né, Nenê? Isso. E aí você vai descendo isso conforme as necessidades de plantas que têm menor necessidade de luz. Caso também de masdevalha, bubunfilum, né? Não todas as espécies, por exemplo, de bubunfilum, mas algumas delas também aí ficam em torno de 60%, 70%, seria isso, né? 60%, 70%. Tem gente que vai reclamar, vai ver, vai criticar o que a gente está falando. Porque você pendurar a planta, se você tiver algum fungo, algum vírus, vai cair na planta de baixo. Se a sua planta é isenta, você tem que se cercar que o seu orquidário esteja isento de doença. Está isento de doença? Você pode colocar a planta no sossegado aqui embaixo, não vai ter problema de sua planta morrer por conta disso. Se você verificou algum problema na planta, retire imediatamente, deixe de quarentena. Aquela planta que está com sintomas de alguma coisa. A orquídea mostra para você quando ela está com problema. Ou ela amarela as folhas, ou ela começa a pintar as folhas de uma forma. Seca, enrugamento de bulbo. Ela vai mostrar para você de uma forma ou de outra que está com problema. As orquídeas conversam com a gente, sim. E você vai podendo ter essa percepção, você que está iniciando, né? Essa percepção desse papo que a gente está falando aqui é um papo um pouco mais profissional, mas eu acredito que você vai. A intenção sempre é ajudar você, iniciante. E como o Nenê falou, eu sei que vai ter os orquidófilos mais antigos que discordam desse ou daquele tipo de procedimento. Naquilo que tem que ser respeitado, porque cada um cultiva as suas orquídeas, cada um tem um determinado pensamento, além também. É uma metodologia de trabalho, né, Nenê? Além também de morar em regiões que não são como a nossa, né? Então eu fiz um vídeo sobre Simbíndio falando da região aqui de Sorocaba. A região de Sorocaba é extremamente quente, então foi totalmente doido o vídeo, né? A respeito de molhar as orquídeas à noite
com água gelada e tal, mas tive o retorno, que inclusive eu mostrei para vocês já, vou fazer um outro vídeo com elas florescendo. É isso que a gente fala, né? Cada região e cultivador tem uma metodologia diferente. Uns acreditam que os resultados com adubos não são muito bons, outros acreditam que utilizando é muito adubo, outros é químico, outro orgânico. Enfim, cada um tem o seu pensamento e a gente respeita isso. Só que de uma forma geral, o que a gente também tem que respeitar é isso que o Nenê passou aqui, o que a gente está passando aqui. Que as orquídeas, antes da gente ter uma metodologia, elas sobrevivem e vivem na natureza. E nós temos que respeitar a forma que ela vive lá para ter sucesso no orquidário. Seria isso, Nenê? Certamente. Não vou adoçar suas palavras, é correto, isso aí. Então tá. Agora a gente vai encerrar um pouquinho esse assunto aqui de microorquídeas. Se você tiver alguma dúvida, você pode estar entrando em contato com a gente vai estar respondendo você no canal, tá? O Nenê vai estar dando suporte aqui, tem muitas microorquídeas, tá certo? Então, se você quer adquirir alguma microorquídea também, você vai poder colocar lá no canal. Se ele tiver, eu vou orientando você a comprar aqui, tá? A escolher com ele as plantas e alguns meios de cultivo. Dúvida que você tiver, a gente vai tirar. Só que agora a gente vai falar de um assunto especial. Eu gostaria que o Nenê anunciasse o que vem por aí agora. Vamos falar de Cattleya persivaliana. Se fique aí, não sai daí não, que esse assunto vai valer muito a pena. Muito bem. Tá gostando do papo? Eu espero que você esteja gostando bastante. Eu estou adorando bater esse papo com o Nenê aqui. E a gente falou que a gente ia falar das persivalianas, é o que a gente vai fazer. Só que para esse vídeo não ficar comprido, a gente vai estar encerrando aqui. Então a gente vai fazer a terceira etapa do vídeo, que vai se chamar a visita no Orquidário Sorocaba, tá certo? Então não saia daí, acompanha a gente, vai vir agora o assunto sobre essas meninas aqui. Beijo, fiquem com Deus, até a próxima.